Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Bom, irmãos, boa noite, tudo bem? Vim aqui gravar uma mensagem para vocês, nosso culto de terça-feira, culto de oração, porque hoje eu quero falar sobre um tema muito recente. Nós passamos pela Páscoa e eu assisti um filme e no filme uma pessoa perguntava assim: você sabe o que significa cruz? E ele perguntava para um pastor e esse pastor respondia: eu sei, eu sou um pastor. Ele falou: não, você não respondeu a minha pergunta. Você sabe o que significa cruz? E o pastor respondia: sim, eu sei o que significa. E ele falava para o pastor: a cruz está manchada de sangue e dor. Ela ama, perdoa e exige. E essa palavra falou muito forte comigo. A cruz de Cristo, ela ama, ela perdoa e ela exige. O que ela exige? Ela exige de nós uma dedicação. Ela exige de nós que nós reconheçamos que Jesus morreu por amor de nós. Ela exige que nós façamos a vontade de Deus. Ela exige que nós entendamos aquilo que Deus fez. Então, para entender um pouquinho, eu queria ler com vocês o que está lá em 1 Coríntios 1, 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, meu querido, a cruz de Cristo, ela é uma loucura para as pessoas. E aí, eu conversando com alguns irmãos, eu perguntei para eles: quando você passa por uma cruz, você sabe ou se lembra do que ela significa? E você que está me ouvindo, quando você passa por uma cruz, você sabe o que aquilo significa? A gente às vezes esquece o significado da cruz. E aí eu listei algumas coisas que eu entendia como significado da cruz. A primeira é aquela que a gente sempre acaba vindo à mente assim muito rápido: sofrimento. A cruz representa sofrimento. O sofrimento de Jesus, aquilo que ele sofreu naquele lugar. Né? A gente lembra na Páscoa, nossa, na sexta-feira Jesus ficou na cruz, sofreu, padeceu. Então, um significado da cruz é sofrimento. O outro significado da cruz é redenção e dívida paga. Ou seja, você foi redimido, a dívida que você tinha, seu pecado foi pago lá na cruz. Seu pecado foi pago lá na cruz. Outra palavra que a cruz lembra é perdão. Por causa da cruz nós somos perdoados. Uma outra coisa que a cruz nos lembra é liberdade. Porque através da morte na cruz, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Uma outra passagem que a cruz nos lembra é recomeço. E junto com recomeço, me veio uma palavra que eu nunca tinha pensado, mas é uma palavra interessante que a cruz nos proporciona, que é a oportunidade. Você tem uma nova oportunidade, uma oportunidade de recomeçar, de fazer coisas novas e boas. A cruz também, ela representa e nos faz pensar em saúde. Nós estamos vivendo um momento
onde a saúde ela está passando por um momento difícil, mas Deus quer que nós tenhamos saúde. Lá em Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, ou seja, todo aquele sofrimento e aquela morte na cruz nos trouxe saúde. Também compaixão. Por quê? Porque Deus teve compaixão de nós e entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas tem que crer também na sua morte e na sua ressurreição. Não é só crer, Jesus era o Filho de Deus, tá bom, tá. Não, tem que crer que ele morreu, ele se sacrificou por nós, e temos que entender e reconhecer esse sacrifício. E isso tem que gerar em nós compaixão pelo próximo, porque ele não morreu só por mim e por você, ele morreu por todos. Também nos faz pensar que a cruz ela representa ajuda, auxílio. Deus morreu para que nós pudéssemos receber dele o dom da vida eterna. Então ele nos ajudou morrendo por nós. O pecado que era nosso ele levou na cruz. Então, auxílio, ajuda. E finalmente, a cruz nos lembra morte, porque Jesus morreu nela, mas ele morreu nela para que nós tivéssemos vida. Então a cruz também nos faz pensar em vida. A cruz representa a vida, representa a morte, mas representa a vida. E, como eu li, a cruz representa loucura e sabedoria, porque Deus fez algo totalmente diferente daquilo que as pessoas podiam pensar ou imaginar, ou na sua sabedoria tentar entender que Deus faria. E ele fez algo novo e algo diferente. Ele mandou o seu filho morreu por nós, pagou os nossos pecados com a sua própria vida. Então Deus mandou seu filho para que o seu filho tivesse uma vida direita, uma vida como nós deveríamos ter, e no final morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida. E isso é loucura, porque alguém entregou a sua própria vida para que outros pudessem viver. Então eu queria dizer para você, meu querido, minha querida, você que está assistindo, pense na cruz como algo não ruim. Conheço pessoas que dizem que não conseguem assistir a crucificação, toda a via crucis de Jesus, né? Desde a sua prisão lá no Getsemane até a sua crucificação e a sua morte, porque a pessoa se sente mal. Mas eu quero dizer para você, eu entendo que às vezes você não goste de ver isso, mas você tem que ver e reconhecer que aquilo foi feito por mim e para você, para que nós pudéssemos ter vida. Eu também não gosto, mas eu vejo, porque aquilo mexe comigo e me dá um sentimento de que eu não posso pisar na bola com Deus, porque o esforço que ele fez foi um esforço muito grande para que eu pudesse ter a vida eterna e para que eu pudesse ter uma vida ainda aqui. Então eu queria dizer para você, não torne a cruz de Cristo em vão, não torne a cruz de Cristo algo que você não reconheça, que você não entenda. Entenda o significado, entenda o que ela representa e deixe ela transformar a sua vida. Deixe ela transformar o teu sofrimento. Deixe ela te encher de perdão e te dar liberdade. Deixe a cruz de Cristo te dar uma oportunidade de você recomeçar as suas coisas, a sua vida. Deixe a cruz de Cristo te encher de saúde, de compaixão. Deixe o sacrifício de Jesus te dar força para você também sacrificar as tuas vontades ruins, aquelas vontades de pecar, aquelas vontades de errar. Você possa receber dele o perdão. Porque ele morreu na cruz por isso. Ele sacrificou por você e o seu sacrifício, o seu esforço é sempre menor do que o dele. Eu queria dizer para você, Jesus te ama e ele morreu por você.
Amém? Agora eu quero orar por você. Senhor, eu quero agora agradecer, Senhor, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo que entendeu que a tua morte na cruz foi aquilo que foi feito para nos transformar, Senhor, para nos ajudar, para nos resgatar, para nos levantar, para nos encher de vida e de saúde, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, que cada um que está ouvindo esta palavra, que essa palavra brote no seu coração, Senhor. Que a cruz, Pai, possa representar na vida dela, Senhor, algo novo, algo vivo, porque a cruz exige, Senhor. A cruz exige de nós uma postura, um posicionamento. A cruz exige de nós, Senhor, reconhecimento de que o Senhor sofreu e se entregou e passou por toda humilhação para que nós não fôssemos mais humilhados nem rejeitados, mas para que nós pudéssemos ter uma vida nova e a vida eterna, Pai. Senhor, que cada um que ouviu essa palavra possa receber esta palavra no seu coração e que essa palavra possa frutificar, Pai. Eu declaro, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada um que assistiu este vídeo agora, Pai. E que as bênçãos que vêm da cruz, Pai, possam alcançá-las, Pai. E que elas possam, Senhor, ser resgatadas por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te encha de sabedoria. Que Deus faça a sua vida ser resplandecente. E que você possa reconhecer aquilo que Deus fez na cruz por você. A paz do Senhor fica com Deus.